Bom dia, tudo bom com vocês? Espero que sim. Nessa manhã, eu quero agradecer a cada um de vocês que se inscreveram no meu canal. Vocês não sabem como que eu fico feliz quando eu vejo uma pessoa sendo inscrita no canal. Por que eu estou falando isso? Porque há alguns meses eu senti o chamado de Deus para pregar o Evangelho em rede social, para levar mensagem de conforto para as pessoas que estão precisando e que estão sofrendo. E hoje eu vou falar sobre o Salmos 9, que fala de ação de graça. O que é ação de graça? É a gente dar graças a Deus, é oferecer para Ele algo em troca do que Ele deu para a gente. Ou seja, eu vou oferecer a Deus gratidão por Ele ter me abençoado, por Ele ter ouvido minha oração, por Ele ter cuidado de mim, cuidado da minha família, por Ele ter me ajudado em meio às dificuldades em questão da minha saúde. Eu não tenho saúde muito boa, eu tenho depressão. Muitas vezes eu fico triste com alguma coisa que acontece e semana passada mesmo eu tive vontade de assistir, de gravar. Mas uma pessoa entrou no meu WhatsApp e falou para mim umas palavras muito bonitas e disse para mim não desistir. E aí eu falei assim, não, Senhor, eu vou continuar. Porque o inimigo, ele é assim, o inimigo, ele não gosta que a gente leva a palavra de Deus para as pessoas. E isso incomoda ele. Então, ele quer atacar a gente de tudo quanto é lado. E ele começou a me atacar de uns lados no qual mexeu com pessoas que eu amo demais. E eu agradeço a pessoa que me deu forças. Não é só uma nem duas pessoas, é várias pessoas que me dão forças e que falam para mim continuar. E eu quero agradecer a Deus por isso e principalmente a vocês que se inscrevem no meu canal. E eu queria pedir que vocês curtam o canal, e não só ouvissem, mas que curtissem também. Porque o canal do YouTube, ele entende que quanto mais curtida e mais pessoas inscritas, ele entende que essa mensagem ela é relevante e que ela vai crescendo mais. E o meu objetivo é levar para pessoas de outros países, pessoas lá fora, pessoas que não conhecem a mensagem e que precisam conhecer também do amor de Deus. Então, o meu agradecimento essa manhã vai para cada um de vocês. Na verdade, em primeiro lugar, Deus merece toda a honra e toda a glória. Em segundo lugar, cada um de vocês que se inscreveram no meu canal, e muito obrigado pela força de cada um. E eu vou ler hoje o Salmos 9, que fala assim, Salmos de Davi, ação de graças. No verso 9 do capítulo 1, fala assim, louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei, exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. A palavra de Deus fala assim, que a gente tem que ser sempre grato a Deus. Deus, ele fica feliz quando somos gratos a Ele, porque muitas vezes a gente somos tão egoístas, muitas vezes a gente só sabe pedir, só sabe querer, e a gente só pensa muito no eu. Muitas vezes a gente está em busca de uma bênção. Muitas vezes essa bênção a gente está pedindo para Deus já faz anos, e a gente pede para Deus, essa bênção não vem. A gente pede para Deus, essa bênção não vem. Quando a bênção vem, a gente esquece que Deus deu para a gente e a gente esquece de agradecer. A gente faz muitas vezes igual aquela história dos 10 leprosos, que foram 10 que Deus curou, que Jesus curou 10, mas só um veio agradecer a Ele. Muitas vezes a gente faz exatamente como aquele leproso. E eu tinha um costume de fazer culto de ação de graça quando eu recebia uma bênção de Deus. Sabe, quando eu tinha algo que muito assim que aconteceu na minha vida e que foi uma coisa assim que Deus, naquele momento, Ele colocou a mão, sabe, Ele abençoou, Ele fez um milagre. E aí eu fazia culto de ação de graça, eu chamava as pessoas, a gente louvava a Deus, a gente lá lia uma mensagem e a gente fazia uma oração. E a gente oferecia aquele culto em prol
do que Deus deu para nós. É lógico que a gente nunca vai poder agradecer a Deus o suficiente, o que Ele merece, por Ele ter dado Jesus para morrer por nós e pelas bênçãos que Ele tem dado a gente. A gente nunca vai conseguir agradecer a Deus o suficiente e retribuir a Deus o suficiente que Ele merece. Mas Jesus, ele fica alegre quando nós reconhecemos o que Ele deu para a gente, o que Ele fez por nós, e quando a gente agradecemos a Ele, como somos gratos a Ele. No versículo 2 fala assim, alegre-me-ei e exultarei em Ti, ao Teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores a Ti. O salmista, aqui nesse Salmos, ele vem falando sobre a gratidão de Deus e sobre a confiança que ele tem de Deus. Porque, como eu disse que Davi, os outros primeiros salmos que eu li, falava sempre que Davi pedia sempre a Deus para a libertação dos seus inimigos, para a libertação, inclusive, do filho dele, Absalão, que queria matar ele, que estava perseguindo ele. E Davi sempre estava falando a Deus que Deus livrasse ele dos inimigos dele. Então, nesse salmo aqui, Davi, ele vem agradecendo a Deus, porque Deus ouviu a oração dele e livrou ele dos inimigos também e das coisas que Davi passava. Aqui no Salmos, no versículo 3, fala assim, pois ao retrocederem os meus inimigos tropeçaram e somem-se da tua presença, porque sustentas o meu direito e a minha causa no trono te assentas e julga retamente. Ou seja, o inimigo cai por terra quando nós estamos com Deus. Quando nós confiamos em Deus, no seu poder e na sua dignidade, que Deus, Ele é amor, mas também Ele é vingador. Ele também defende a causa do justo, a causa dos seus filhos, daqueles que são humilhados, daqueles que são desamparados, daqueles que são esquecidos. Deus, ele julga a causa dessas pessoas. E Davi, ele está agradecendo a Deus por isso. E no verso 9, no verso 18 do capítulo 9, ele fala assim, pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança do aflito não se há de frustrar perpetuamente. E aí ele fala assim, levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Deus, ele é um Deus que ele olha a causa de todos. Deus, ele olha o sofrimento de cada pessoa na face dessa terra. Deus, ele sabe daqueles que são esquecidos, daqueles que são humilhados, daqueles que estão desamparados e daqueles realmente que são excluídos da sociedade. Então Deus, ele conhece a causa de cada um e Deus, ele julga a causa de cada um e ele julgará a causa de cada um. Então o Salmos 9 hoje ele vem resumido no louvor a Deus, a sua gratidão e a confiança que nós devemos ter no poder de Deus e em questão que um dia ele há de julgar aqueles que nos ferem, aquele que nos persegue, aqueles que nos humilha, aqueles que nos maltratam, aqueles que são esquecidos, aqueles que são desamparados e aqueles que são totalmente excluídos da sociedade. Pergunto para você essa manhã, você tem dado graças a Deus? Você tem agradecido a Deus por tudo que Deus fez na sua vida? Você tem parado um momento da sua vida, nem que seja 1 minuto na sua vida, nem que seja 1 hora na sua vida, nem que seja meia hora da sua vida. Você tem parado um momento da sua vida, do seu dia, para você agradecer a Deus por que Ele faz com você, ou por você? Ou você tem acordado, corrido, saindo atropelando todos e todos, e vai para o seu trabalho, vai para o seu dia a dia fazer o que você precisa fazer? Muitas vezes você tem esquecido de agradecer a Deus, ou de parar um momento da sua vida para você meditar na palavra de Deus. Nessa manhã, que Deus abençoe cada um de vocês. E o meu apelo é que você nunca esqueça de ser grato a Deus por tudo que Ele faz por você.
Nunca esqueça de parar um momento na sua vida, no seu dia, 1 minuto, 2 minutos, 1 minuto para Deus não é nada. Por tudo que Deus faz pela gente, nós precisamos parar momentos na nossa vida, todos os dias, para a gente agradecer a Deus e para a gente buscar Ele. Nessa manhã, que Deus abençoe a cada um de vocês e que Deus faça presente na vida de vocês todos os dias. E o meu muito obrigado por cada um de vocês que se inscreveram no meu canal. Amém.